Caleb. Com a palavra, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, pessoal que nos acompanha de casa e também daqui. Hoje eu gostaria de trazer para essa casa um tema que ocupa, e desde antes, né, da minha atuação enquanto vereadora, ocupava grande parte da minha militância comunitária, no movimento social, enfim, que é a pauta da habitação, né? É algo que eu ainda não trouxe de forma organizada, né, para essa tribuna e para as sessões, mas hoje, então, eu gostaria de abordar sobre esse tema, porque penso que é um dos principais temas que hoje nós precisamos olhar em Caxias, partindo do pressuposto que é caro para morar na nossa cidade, né? Então, faço uma reflexão como os trabalhadores e as trabalhadoras que recebem um salário mínimo, um pouco mais do que isso, como que esses trabalhadores fazem para acessar uma casa, uma habitação hoje em Caxias do Sul, né? E se nós formos olhar para a nossa Secretaria Municipal de Habitação, a gente vai ver que poucos programas, né, existem para possibilitar e facilitar atualmente o acesso às moradias, a não ser quando existem programas do governo federal, do próprio governo estadual, mas programas municipais, a nossa cidade ainda deixa muito a desejar. Eu iniciei aqui a legislatura fazendo um pedido de informações para o nosso executivo municipal, dialogando com o atual secretário de habitação, que é o José de Abreu, né, e o secretário adjunto, que é o Volmir também, se dispuseram a iniciar um debate sobre a questão de um plano municipal de habitação para a nossa cidade. Caxias não tem, né, um plano municipal, ou seja, hoje a nossa secretaria ela trabalha meio que no escuro, né? Ela não tem um norteador para poder aplicar a política aqui na cidade, diferente da saúde, por exemplo, diferente da educação. E a nossa secretaria, a nossa habitação, a nossa política municipal de habitação, ela já foi uma referência na nossa cidade, quando, por exemplo, criou o FUNCAP, muito antes de ter uma política nacional de habitação organizada, né? Então, o FUNCAP iniciou lá por volta do ano de 1952. Obviamente, depois tiveram vários ajustes e várias mudanças, mas naquele momento a nossa habitação ela foi referência. Hoje, ela quase que, nós podemos dizer, que ela parou no tempo, né? E isso, o atual secretário, por exemplo, concorda com nós, né? Ele vem trabalhando para que a habitação ela tenha uma outra posição na nossa cidade. E aí eu poderia citar alguns exemplos disso que eu estou falando aqui. Se nós formos pegar os trabalhadores, por exemplo, da habitação, a gente vai ver que a equipe técnica, que a quantidade de pessoas que trabalham hoje na secretaria é insuficiente para a demanda que nós temos na nossa cidade. Uma informação, por exemplo, que eu tive acesso na sexta-feira, quando fui visitar o Banco de Materiais de Caxias, né, mais conhecido como Cachoeirinha, que é onde ficam os materiais que a nossa secretaria compra para poder conceder com as famílias, soube que existem apenas 2 equipes para poder construir as habitações em Caxias. Então, as famílias, né, podem chegar na Secretaria de Habitação e solicitar acesso a materiais se precisam reformar a sua casa, mas para ter mão de obra, para que a casa seja construída pela habitação, né, nós temos 2 equipes apenas e, pasmem, essas equipes não têm pedreiro, por exemplo. Nós temos na Secretaria de Habitação apenas auxiliar de infraestrutura. Isso faz com que a secretaria só conceda praticamente materiais de madeira. E nós temos na habitação hoje em Caxias banheiros de madeira, né? Então, se a família precisa de um banheiro novo, ela vai solicitar para a Secretaria de Habitação e o banheiro possível a ser concedido é o banheiro de madeira, que obviamente não vai ter durabilidade. Então, hoje nós temos um problema com essa questão da concessão de materiais, por exemplo, que a família solicita, mas a casa concedida pela habitação tem durabilidade de no máximo 5 anos. Então, a pessoa foi lá, solicitou o material, ela vai estar ali de novo daqui a alguns anos, porque o material concedido é de baixa qualidade. Então, é retrabalho que a nossa secretaria e nosso município acabam fazendo
com a população de Caxias. E outro problema é não termos equipe para construir as casas. Então, acaba que a nossa secretaria concede o material, as famílias muitas vezes não têm condição de construir, até porque se tem pedreiro na comunidade, o pedreiro ele sabe muitas vezes lidar com tijolo, com azulejo, mas o material concedido é madeira, então precisaria de outros profissionais para poder fazer essas casas. Então, um problema é a baixa qualidade dos materiais concedidos pela habitação, e eu particularmente acho um absurdo que nós façamos a concessão de banheiros de madeira, gente. Né? Se a gente for olhar os banheiros em qualquer casa do Brasil, um banheiro de qualidade, um banheiro digno, ele é de outro material, mas a nossa cidade concede de madeira, porque nós não temos pedreiro para fazer a construção, então nós precisaríamos contratar mais equipe. Outra questão é que o FUNCAP, né, o Fundo da Casa Popular, e eu comecei a minha fala dizendo que em Caxias é caro para morar. Uma parte, vereadora. Logo te concedo, vereador Rafael. Nós tínhamos em Caxias um valor do nosso orçamento destinado ao FUNCAP. Né? Então, o Fundo da Casa Popular era alimentado por 5% do orçamento até o governo Sartori. Depois, isso acabou mudando na nossa cidade. Então, hoje, um Fundo da Casa Popular, que é para poder construir casas, moradias, e aí é casa mesmo e não apartamento. Né? Porque outra questão que nós precisamos olhar é a construção de moradias de qualidade, moradias dignas. Hoje, os programas do governo federal que chegam na nossa cidade, geralmente são apartamentos. Fazem com que famílias numerosas, por exemplo, não consigam se alocar num apartamento, e se Caxias precisa conceder uma casa, não tem condição, porque o FUNCAP, o Fundo da Casa Popular, ele está no momento parado. Então, nós precisaríamos alimentar esse fundo, porque esse fundo se retroalimenta. Né? Então, se nós construirmos moradias para as pessoas, é um financiamento. As pessoas vão pagar, obviamente, é um valor menor que o do mercado, é um custo menor, um juros menor do que seria com um banco. Então, a gente possibilita o acesso das pessoas a uma moradia de qualidade, e o município se coloca como protagonista nisso. Então, hoje, se eu for, né, se qualquer cidadão for na secretaria querendo ter acesso a uma moradia, poucos programas teremos para oferecer para a nossa população, porque a secretaria, no momento, ela está defasada no que diz respeito a recursos humanos e a programas. Né? Então, nós propusemos para a atual gestão da secretaria, e importante dizer que foi um projeto apresentado pelo suplente de vereador do PSB, Adam Heck, quando ocupou essa casa, para que haja uma retomada do valor de um orçamento do município para o FUNCAP, para alimentar o Fundo da Casa Popular e poder construir novas casas. Esse valor proposto por nós seria no momento de 3%. Né? Então, o município já teve a previsão de 5%, nós estamos propondo 3%, para que a gente possa fazer, né, um debate com o município de Caxias do Sul e a gente possa chegar num denominador comum do valor que nós podemos estar repassando ao FUNCAP, e o FUNCAP estar fazendo, né, novas moradias na nossa cidade. O FUNCAP, por exemplo, segundo a legislação atual, é o programa que abastece, inclusive, os materiais que a nossa secretaria precisa para fazer novas moradias. Então, o dinheiro vem do FUNCAP. O FUNCAP é uma importante fonte de dinheiro para política habitacional, mas que, no momento, essa roda não vem girando porque não foram construídas novas moradias em Caxias a partir do FUNCAP. Né? Nós também temos alguns outros problemas, como, por exemplo, regularização fundiária. Né? Hoje, né, e na última legislatura, a regularização fundiária foi um importante programa iniciado pelo governo Adiló. Mas esse movimento pela regularização, ele começou com a habitação, e hoje ele está totalmente realocado no urbanismo. Então, a habitação, ela não tem governabilidade e participação praticamente nenhuma mais na regularização fundiária do nosso município. Pelo contrário, ela perdeu servidores para essa nova diretoria que foi feita. E nós temos um problema que, quando as famílias precisam ser realocadas, é a habitação que decide. Mas a regularização em si, a habitação não participa praticamente de nada, sendo que a habitação, sim, seria uma pasta totalmente interessada nesse tema e, no nosso ponto de vista, precisaria estar envolvida também. Então, é outra questão que nós precisamos olhar, porque hoje nós temos um processo de regularização na nossa cidade, né, mas nós estamos preocupados muitas vezes com os títulos que as famílias vão receber, mas a gente não pensa na infraestrutura do bairro, como que a gente vai melhorar, né, a habitabilidade daquelas pessoas para que elas possam viver ali. Então, nós precisamos nos preocupar
com novas moradias de qualidade. Declaração de líder para a bancada do PCdoB, por favor, senhor presidente. No momento oportuno, segue em declaração de líder da bancada do Partido Comunista do Brasil, vereadora Andressa Marques, do bairro Cruzeiro. Obrigada, senhor presidente, pelas referências. Então, hoje nós temos, né, um orçamento de Caxias do Sul de mais de 3 bilhões de reais. Né? Se nós dedicássemos pelo menos uma parte desse valor para o FUNCAP poder girar e fazer novas moradias, nós poderíamos, por exemplo, pensar numa proposta que já foi levantada no município, de nós termos uma espécie de FUNCAP também para o financiamento de materiais de construção. Hoje, a Secretaria de Habitação atende, basicamente, famílias em vulnerabilidade social. Mas se chegam lá famílias com um pouco mais de condição, famílias que não são ricas, mas recebem 2, 3, até 4 salários mínimos, por exemplo, já não conseguem acesso a política habitacional, porque a política habitacional da nossa cidade é apenas para famílias em situação de vulnerabilidade. E aí eu vou dar um outro exemplo, que atinge, por exemplo, famílias na situação da calamidade. Né? Nós temos famílias que foram atingidas na calamidade passada, por exemplo, né? Que acabaram recebendo o renda emergencial da FAS, porque se pressupõe que uma emergência ela não atinge somente famílias em vulnerabilidade, então nós conseguimos que o renda emergencial da FAS, que é temporário para essas famílias que foram atingidas, fossem concedidas independente do critério de renda. Né? O que eu concordo totalmente, porque quando uma família perde uma casa, ela não pode não ser atendida porque ela recebe mais que um salário mínimo, por exemplo. Né? Então, esse critério de renda ele permanecia até então e nós conseguimos derrubar ele por conta de uma outra situação que aconteceu no bairro Rio Branco, né, que as famílias foram atingidas por conta de uma obra da prefeitura e elas acabaram não conseguindo, elas não iam conseguir ser atendidas pelo renda emergencial porque elas tinham uma renda um pouco maior do que o benefício do que esse programa trazia. Nós temos hoje o auxílio moradia de habitação, né, que as pessoas não conseguem, as famílias não conseguem atendimento porque elas recebem um pouco mais do que o critério de renda diz no programa. E isso, no nosso ponto de vista, é um problema. Porque se nós pegarmos, por exemplo, as famílias atingidas na calamidade, as famílias receberam até 4 meses do benefício do renda emergencial, mas continuam fora de casa e não receberam mais nenhum acesso a direito, nenhum benefício, mas elas continuam fora de casa e elas ainda não tiveram acesso a uma nova moradia. Ou seja, no momento, elas estão tendo que dispor da sua renda para poder garantir... No momento oportuno, vereadora Estela, para poder garantir... Uma parte, vereadora. No momento oportuno. Então, nós precisamos repensar, vereadores e vereadoras, essa questão do critério de renda, porque nós temos que ter políticas para todos, né? E não políticas que atendam somente um critério de renda, que elas acabam se reduzindo. Se nós formos pegar hoje o auxílio moradia em Caxias, nós temos poucas cotas para a nossa cidade. Então, 12, 13, 14 famílias, no máximo 20, são atendidas. Quando nós temos uma situação de calamidade, as pessoas conseguem atendimento por um tempo e depois elas não têm mais essa manutenção. Né? Eu poderia citar famílias de Galópolis, famílias do bairro Cruzeiro, as famílias do Rio Branco, diversas famílias que estão penando porque ainda não conseguiram uma nova moradia, porque estão no aguardo, né, do que tem disposto na Secretaria Municipal de Habitação, mas muitas vezes com o apoio do governo federal e do governo estadual. E aí, para já passar aos apartes, eu gostaria de citar o exemplo do Campos da Serra. Né? Então, lá, nós temos mais 227 moradias que estão sendo construídas com o dinheiro do governo estadual e nós tivemos a notícia ontem, a partir da nossa participação no Conselho de Habitação, né, porque eu já faço parte do Conselho de Habitação, inclusive fui estagiária dessa secretaria na nossa cidade quando eu era estudante de serviço social, e nós tivemos agora a rescisão do contrato com essa empresa, porque a empresa não estava atendendo ao que a prefeitura considerava suficiente e efetivo para poder construir essas casas. Então, nós estamos com as casas paradas no Campos da Serra, com uma demanda enorme, ao mesmo tempo em que no Campos da Serra nós temos um exemplo de que só fazer apartamentos e ceder para as pessoas não é o suficiente. Né? Hoje foi criado um problema social gigantesco no Campos da Serra, porque nós fizemos apartamentos e entregamos as moradias para as famílias, mas não garantimos infraestrutura. Né? E famílias que já estavam acostumadas a ter a sua convivência comunitária a partir de uma casa, e hoje têm acesso a um apartamento pequeno, que muitas vezes nem dá condição para aquela família poder viver com dignidade, e isso gera outros problemas sociais. Então, o Campos da Serra é uma situação que eu quero trazer com mais tempo também para essa casa, mas que é uma questão que a gente precisa olhar, que não é só
apartamento, não é só construir novas moradias que a gente vai conseguir resolver o problema habitacional da nossa cidade. Nós precisamos pensar num todo. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereadora Andressa, na verdade, nós tivemos aqui em Caxias um dos melhores secretários da habitação na época do prefeito Alceu Barbosa Velha. As maiores moradias foram construídas, né, pela gestão do Renato Oliveira, seu partido. Com certeza. Agora, programas tem, o que mais tem, o vereador Wagner Petrini foi secretário, um ótimo secretário da habitação, conseguiu diversas casas através do governo do Estado. Recentemente, semana passada, eu, o secretário da Habitação, José de Abreu, nós estivemos em Brasília, em diversos ministérios, inclusive com projetos para moradia Minha Casa Minha Vida. Cerca de 300 moradias. Tem terreno, tem tudo. Só que o governo federal não tem projetos, programas para Caxias do Sul. Então, se a senhora conseguir ajudar também lá no Ministério, com o Lula, enfim, para liberar moradias, porque nós não temos, vereador Estela, mais moradias para Caxias do Sul, no Minha Casa Minha Vida. A outra coisa, tem emendas da deputada Denise Pessoa, que é para a construção de novos banheiros. Essa emenda já está quase pronta. A outra questão, né, hoje na prefeitura tem o Idair Mosquen, que foi vereador dessa casa, né, e ele estava responsável pelo FUNCAP. Os devedores eram o FUNCAP. O Wagner Petrini, quando ele foi secretário, ele disse, não, pessoal, vamos reativar esse FUNCAP aqui, vamos na casa das pessoas, porque elas têm casa, elas têm que subsidiar outras moradias. Então, o Wagner, ele deu início a esse programa, agora eles estão avançando, estão reformando a equipe. Então, eu quero dizer que programas tem na Secretaria de Habitação, agora o que falta é o governo federal também ajudar Caxias, porque hoje tem cerca de 11, 12 mil pessoas inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, né, só que não tem linhas para a construção do programa, a não ser essas que o Estado está oferecendo. Obrigado. Obrigada, vereador. Sua parte, vereadora Estela. Então, vereadora Andressa, é muito importante esse tema. Só na questão das dívidas ativas, ontem a gente recebeu o secretário da Receita, 1/3 das dívidas são de 25 grandes empresários de Caxias do Sul. Então, quem deve não é pessoas contempladas em programas sociais. Quem deve é quem tem. Essas pessoas devem cerca de R$2.000, que no orçamento delas é uma coisa que faz muita diferença, que faz muita falta, enquanto a gente tem 25 empresas, grandes empresas em Caxias, que devem mais de R$600 mil. Então, é importante a gente observar para tomar esse cuidado de não culpabilizar a população, como é o exemplo do Campos da Serra, que você bem trouxe, que é uma política habitacional desgrudada de todas as outras políticas sociais que precisariam ter naquela região. A gente vê também, em relação às enchentes, muitas casas tiveram desmoronamento próximo, tiveram algo ruim ocasionado na casa, e muitas famílias ainda nos dias atuais, ainda agora, já em 2025, não tiveram a limpeza dos seus terrenos, não tiveram o auxílio adequado para conseguir passar por esse momento difícil. Então, a gente precisa, de fato, ser uma cidade mais atenta à questão da habitação. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereador Iago. Tentar ser bem breve. Parabéns, sigo na mesma linha. Eu acredito que, igual o Campos da Serra, tem que desenvolver uma estrutura, né, quando é colocado lá as pessoas. E aqui eu queria só fazer um adendo que faz dias que era para eu ter feito e acabei não fazendo. Vou aproveitar a oportunidade para elogiar o secretário José de Abreu, né? O Jack nos recebeu lá na secretaria, foi muito bem, que está presente aqui, mas não é porque ele está aqui que eu vou elogiar, já estava programado isso. Queria elogiar ele, a Bruna e a Daiane, que são duas assistentes sociais que já, quando eu cheguei lá com a dona Eva, lá do bairro Rio Longo, que está com problema na casa dela, mesmo sem eu falar qual seria a pauta da reunião, elas já tinham toda a história ali, já estavam a par, e a gente consegue identificar bem quando a gente chega numa secretaria. E tem gente que finge que se importa, ou tem gente que realmente se importa. E o que a secretaria passou a impressão para nós aquele dia, e através da compra assistida conseguiram uma casa para a dona Eva no valor de R$200 mil, é que eles se empenham e estão procurando trabalhar e fazer o trabalho deles lá, que fica meu elogio para a secretaria. Obrigada, vereador. Uma parte, se possível. Sua parte, Wagner. Vereadora Andressa, parabéns pelo tema. Cumprimentar o secretário Jack, que está aqui presente. Primeiro, cumprimentar e parabenizar os servidores da Secretaria da Habitação, que fazem um esforço enorme, principalmente no período do ano passado, por ali onde teve diversos eventos climáticos, o pessoal se desdobrou, tanto os servidores da parte social, como a parte da engenharia, financeira e principalmente o pessoal do Cachoeirinha.
A habitação, ela avança muito, mas a procura, eu estive lá, então sei o quanto é demandada a Secretaria da Habitação na questão dos materiais, vereadora Andressa. Por exemplo, os banheiros de madeira são revestidos de PVC, que é para poder atender mais famílias de forma mais rápida. O FUNCAP, eu estive falando com o secretário, ele já vem trabalhando isso também, a gente fez uma campanha, porque o pessoal tem costume de dizer quando é da prefeitura, terreno, apartamento, o pessoal não paga. Não paga porque um falou que não paga, o outro também não paga. Nós tínhamos um índice de 70% de inadimplência naquela época, a gente conseguiu baixar um pouco, e eu sei que o pessoal tem feito esse trabalho. E o secretário me informou, na semana passada, que em maio inicia, então, as obras dos 440 apartamentos Minha Casa Minha Vida no São Genaro, que é uma conquista para a habitação de Caxias do Sul. Isso vai ajudar muito. Obrigado. Obrigada, vereadores, pelos aparelhos. Só para finalizar, nós, então, iniciei a minha fala aqui, vereador Rafael Bueno e demais vereadores que fizeram a parte, dizendo que nós fizemos um pedido de informação e retiramos a partir das construções que a gente vem fazendo com a secretaria. Então, todas as questões que eu trouxe aqui são propostas e elementos que nós estamos buscando participativamente. Está aqui o meu assessor Maurício Ossini, que é arquiteto urbanista, vem contribuindo com os debates e com as construções da secretaria. Então, o nosso objetivo é fortalecer a habitação em Caxias para que ela atenda de forma qualificada a nossa população. Reconhecemos o trabalho que vem sendo feito, que foi feito até aqui, para concluir, mas nós estamos nos colocando como propositores de alternativas e de problemas que existem e de soluções que nós podemos buscar. Então, sim, vereadores, esta vereadora está comprometida com a habitação e estamos buscando, desde o início, alternativas para a gente fortalecer essa política tão importante na nossa cidade, né, fazendo referência ao secretário que está presente aqui, José de Abreu, que sabe do nosso compromisso e do nosso diálogo. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, vereador